Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Duas coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje à noite. E o tema da nossa reflexão é um pedido verdadeiramente sábio. Um pedido verdadeiramente sábio. Olha só que interessante. Tem uma pequena oração, uma prece que é muito conhecida, que diz mais ou menos o seguinte: Senhor, dá-me coragem para mudar o que pode ser mudado. E dá-me, Senhor, graça para aceitar o que não pode ser mudado. E dá-me, Senhor, sabedoria para diferenciar o que pode e o que não pode ser mudado. Olha que prece interessante, não é? Pede três coisas para Deus. Primeiro, Senhor, dá-me coragem para mudar o que pode ser mudado. Porque há muitas coisas que podem e devem ser mudadas, tá certo? E elas dependem de coragem da nossa parte, né? De tomada de decisão, de atitude, né? De um posicionamento meu e seu. Mas há coisas que não podem ser mudadas. Então, para essas, a gente não pede coragem, a gente pede graça. Senhor, dá graça para aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Porque há coisas que, infelizmente, não tem como mudar, né? Não está no nosso poder, na nossa capacidade, não é prerrogativa nossa mudar algumas coisas, né? Então, há aquelas que não podem ser mudadas, que o Senhor nos conceda graça, como foi com o apóstolo Paulo, né? Que orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho da carne, e o Senhor disse: não vou tirar, e disse para ele: a minha graça te basta. Então, interessante essa prece que diz: Senhor, dá-me coragem para mudar o que pode ser mudado, e dá-me graça para aceitar o que não pode ser mudado. Mas dá-me sabedoria para fazer diferença entre o que pode e o que não pode, né? Então, além de coragem, além de graça, pediu sabedoria. Porque o grande desafio para nós, muitas vezes, é diferenciar entre aquilo que pode e aquilo que não pode ser mudado. Porque muitas vezes nós estamos pedindo graça onde nós precisamos, na verdade, de coragem, né? Nós estamos pedindo graça para uma coisa que pode e deve ser mudada, e que nós devíamos pedir coragem, porque é uma questão de posicionamento nosso. E às vezes nós estamos pedindo coragem numa coisa que na verdade nós precisamos pedir é graça, né? Porque na verdade não pode ser mudado e a gente está querendo insistir naquilo que não pode ser mudado. Então a gente pede: Senhor, dá sabedoria, para que a gente aprenda a diferenciar uma coisa da outra, né? Porque só a sabedoria nos permite diferenciar aquilo que pode e daquilo que não pode ser mudado. E esse texto que eu estou chamando aqui na nossa reflexão de um pedido verdadeiramente sábio, porque esse é uma oração, né, de Agur, é uma oração no Provérbio capítulo 30 do rei Agur, que não é um pedido de sabedoria, mas que é uma oração que manifesta sabedoria. É uma oração que revela muita sabedoria da parte do Agur, né? E é uma oração muito oportuna para nós nos dias em que nós estamos vivendo, né? Então eu chamei de um pedido, né? Um pedido verdadeiramente sábio. É o pedido que Agur faz e é o pedido que eu e você devemos fazer. Nós não pediremos sabedoria, como Agur não pediu, mas queremos fazer um pedido que revele profunda sabedoria, né, no seu conteúdo, né, na sua essência. Então, por que esse é um pedido verdadeiramente sábio? Bom, porque é um pedido que contempla realidades e interiores e realidades exteriores. Né? Que legal, né? Ele contempla verdades, realidades interiores e verdades, realidades exteriores. Por esses dois motivos é um pedido verdadeiramente sábio. Vamos olhar isso, porque essa oração é muito propícia para nós. Nós estamos vivendo um tempo, né? Um momento na história do mundo, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, cada um na sua aqui, das nossas vidas, que nós precisamos de pedidos verdadeiramente sábios.
E esse pedido de Agur nos ajuda a caminhar nessa direção, porque é conselho da palavra de Deus que se aplica a mim e a você nesse tempo que nós vivemos. Então, primeiro, por que ele é um pedido verdadeiramente sábio? Porque ele contempla verdades e realidades interiores. Olha lá, o texto diz assim, no verso 7, duas coisas te peço, e não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele faz um pedido a Deus que tem dois aspectos, né? E o primeiro aspecto é, Senhor, Senhor, eu peço duas coisas, o Senhor não me negue, antes que eu morra, que o Senhor me conceda essa graça de viver esta bênção, de o Senhor atender esse pedido meu. Né? Que se eu tivesse essa graça da parte do Senhor, de ter essa bênção na minha vida, então o primeiro aspecto que eu gostaria que o Senhor me concedesse é um aspecto que atende às verdades, realidades interiores. Quais são elas? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Que coisa impressionante, né? Ele pede que Deus contemple as necessidades e realidades interiores em primeiro lugar, né? E ele fala de duas coisas, a falsidade e a mentira. E a gente sempre costuma orar, muitos de nós, e pedir que Deus afaste de nós a falsidade e a mentira do outro para conosco, né? Do meu inimigo para comigo, do meu adversário para comigo, né? Do meu vizinho para comigo, né? Do meu parente para comigo, do meu colega de trabalho para comigo, né? Eu sempre quero que Deus afaste a falsidade e a mentira do outro para comigo. Mas aqui o pedido parece que não é nessa direção. É de mim para com as outras pessoas, né? Porque a pior coisa que pode acontecer conosco, né, que atinge o nosso interior, não é a mentira do outro para comigo, não é a falsidade do outro para comigo, mas é quando essa falsidade parte da minha vida, do meu coração, do meu interior, para atingir outras pessoas. Aí sim a situação está grave, porque sinaliza que meu coração está distanciado de Deus. O meu coração, né, ainda que eu seja um servo de Deus, de repente eu posso estar num estado de pecado, de afastamento, né, de alienação da vontade de Deus, de rompimento da minha comunhão com o Eterno. E mais que isso, nós sabemos que a tendência natural do meu e do teu coração é exatamente essa. É de irmos em direção à falsidade, à mentira, à hipocrisia, a tudo aquilo que procede naturalmente do nosso coração. O profeta Jeremias chega a dizer, né, no capítulo 17 de Jeremias, verso 9 e 10, e diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é a pergunta do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Aí ele mesmo responde no verso 10, eu, o Senhor, provo os corações, né? Sonda os corações, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, segundo o fruto das suas obras. Então essa oração de Agur é realmente uma oração, é um pedido verdadeiramente sábio, porque ele clama a Deus, em primeiro lugar, que Deus contemple, né, as necessidades e realidades do interior, aquelas que procedem do coração, né? Que Deus afaste dele a falsidade e a mentira. Não é a falsidade e a mentira que vem do outro e possa atingir, mas é a falsidade e a mentira que pode brotar do coração dele e pode atingir outras pessoas, certo? E no Novo Testamento, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, Jesus, no confronto ali com os religiosos, ele fala que aquilo que contamina o homem, né? Aquilo que contamina o homem é o que sai do homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque aquilo que sai procede do coração. Foi o que disse Jesus. E ele diz, do coração procedem, eu vou ler aqui para os irmãos, os maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, a mentira, a falsidade. Tudo isso procede de onde? De dentro, procede do coração. Então, eu acho esse pedido de Agur verdadeiramente carregado de sabedoria, porque ele coloca diante de Deus um pedido e clama a Deus que Deus contemple as necessidades e realidades interiores em primeiro lugar, aquelas que procedem do coração, né? E é dali, como diz o provérbio de Salomão 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Então a nossa primeira necessidade não é de ordem exterior, mas de natureza interior, né? As nossas necessidades, né, e realidades interiores
precisam ser apresentados diante de Deus. E eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo de crise, de pandemia, de crise política, de crise econômica, de crise financeira, de isolamento social, de confinamento e tudo que você já sabe, né, que nós temos falado aí constantemente, porque faz parte desse tempo da nossa realidade, nos leva, né, de maneira urgente a considerar diante de Deus essa realidade, a necessidade, as realidades e necessidades interiores. Nós talvez estamos sendo tentados, né, a mentir, a agir com mentira, com falsidade, com qualquer outra coisa que procede do nosso coração, que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. Então o nosso primeiro pedido diante do Senhor, a semelhança de Agur, é esse mesmo. Senhor, afasta de mim a falsidade, a mentira. Não permita que eu me torne aquilo que é reprovável diante de mim mesmo e diante dos olhos do Senhor. Não permita, Senhor, que isso aconteça comigo em nome de Jesus. É porque nos momentos das crises, nos momentos, né, de aperto, de provação, a gente muitas vezes manifesta aquilo que está no nosso coração, como aconteceu com Israel. No deserto, Deus pressionou Israel e saiu de dentro do coração de Israel murmuração, ingratidão, rebelião, desobediência. Então nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós fazemos do pedido de Agur o nosso pedido. Contempla as necessidades e realidades interiores do nosso coração. E como exemplo daquilo que é natural no nosso coração, nós te pedimos, afasta de nós, Senhor, a falsidade e a mentira, para que o nosso interior esteja sempre saudável pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, pela ação poderosa da Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, para que o Senhor possa, Deus, nos conduzir num caminho de pureza, de santidade, que glorifique o Teu nome, né? Que abençoa a nossa própria vida e que abençoa a vida das pessoas com quem nós convivemos, mesmo num cenário de provação como esse que nós estamos passando. Você lembra de Jó? Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu sua saúde, em um certo sentido, o relacionamento com a sua esposa, que falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Em certa altura, também com os amigos, ficou muito difícil o relacionamento. E a certa altura do texto diz assim, a mulher fala com ele: por que você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, é na hora da provação, da crise, que é um desafio conservar a integridade. E a integridade, aquilo que se manifesta do lado de fora, é fruto daquilo que é a realidade do lado de dentro do nosso coração. Então nós pedimos, Senhor, contempla, em nome de Jesus, as necessidades e realidades interiores do meu e do teu coração, do coração dos teus filhos, para que a gente não seja conduzido como é natural da nossa carne, né, do nosso coração, não sejamos conduzidos à falsidade, nem à mentira, e nem qualquer outra coisa que pode proceder do nosso coração e que não te glorifica e que não abençoa a nossa vida e não abençoa a vida das pessoas. E outra coisa, irmãos, quando a gente pede a Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira, não é no sentido de que nós nos tornemos pessoas super sinceras. Lembra aquele personagem humorístico super sincero? Que na verdade é um sincericida. É aquele que usa a sinceridade de maneira homicida. É aquele que usa a sinceridade e a verdade como uma arma e mata as outras pessoas. Como alguém que usa a sinceridade e a verdade sem sensibilidade, sem sabedoria e sem amor. Não é isso que nós estamos falando. A palavra de Deus diz assim: falai a verdade em amor. Ou seja, nós estamos pedindo que Deus afaste de nós a falsidade e a mentira, sim, mas nós não queremos nos tornar um sincericida, aqueles que usam da verdade e da sinceridade de maneira homicida. Não é isso que nós queremos. Nós queremos usar, sim, a verdade e a sinceridade de maneira sábia, de maneira lúcida, de maneira sensível, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Não vamos usar da desculpa, da sinceridade, da verdade para ofender, para magoar pessoas, para ser bruto, para ser ignorante, para ser insensível. Não é isso. É sermos gente movida pelo Espírito de Deus, que sabe a hora, que sabe o lugar, que sabe o modo, que sabe a intensidade de manifestar a verdade e a sinceridade. A hora, o lugar, o tempo, o modo, o jeito, o tom, a expressão, que Deus nos dê essa graça, porque isso não é natural em nós, mas nós sabemos que isso pode se tornar realidade em nós pela ação do Espírito de Deus. Nós podemos manifestar o fruto do Espírito,
né? Então nós pedimos ao Senhor como Agur: Senhor, afasta de nós a falsidade e a mentira. Contempla, Deus, as necessidades e realidades interiores das nossas vidas nesse tempo de crise, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Então esse é um pedido verdadeiramente sábio, porque em primeiro lugar pede a Deus que contemple as necessidades e realidades interiores, mas também pede a Deus que contemple as realidades e necessidades exteriores, certo? Ele não fica só para, ele não pede só para as questões interiores ou do lado de dentro, mas ele também pede a Deus que contemple as realidades do lado de fora. E o texto diz assim, olha que coisa linda: não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto ou rico ou super suprido, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar, venha a roubar e profane o nome de Deus. Olha que coisa linda. Por isso que esse pedido é um pedido verdadeiramente sábio, porque depois que contemplou as necessidades e realidades interiores, agora ele pede a Deus: Senhor, contempla na tua graça as realidades e necessidades exteriores. Não viva nem a pobreza extrema e nem a riqueza abundante. Não permita nem a pobreza extrema e nem a riqueza extrema. Não, dá-me o pão necessário. Dá-me a porção de cada dia. Olha que coisa linda, que sabedoria no pedido, né? Porque foi assim com Israel no deserto. Eles colhiam maná e eles só podiam pegar a porção de cada dia. Se eles pegassem além da conta, aquilo apodrecia, juntava bicho, não é verdade? E depois, quando Deus dizia: agora, no dia seguinte não vai cair, então vocês podem agora pegar a porção dobrada. Então eles pegavam a porção dobrada e não apodrecia, não dava bicho, porque eles estavam vivendo na dependência de Deus. E quando a gente lembra da oração do Pai Nosso, o que diz a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão nosso da semana inteira, não é o pão nosso do mês inteiro, não é o pão nosso do semestre, não é o pão nosso do ano de 2020, é o pão nosso de cada dia. Então olha que coisa sábia a oração de Agur: Senhor, não nos dá, permita que eu não viva nem a pobreza extrema, né, de penúria, de carência absurda, e nem a riqueza, né, a riqueza sobeja que possa tomar conta da vida de uma pessoa. Não, dá-me o pão necessário, a porção necessária de cada dia. Para quê? Qual era a preocupação dele? Era essa que está dita: para não suceder que, tendo demais, tendo além do que é necessário, além da conta, eu venha negar o Senhor. Esse é o primeiro perigo. E o que foi advertido muitas vezes na vida de Israel. Moisés disse em Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, advertiu Israel: olha, vocês vão entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, que foi promessa do Senhor, que será cheio de bênção. Então tomem muito cuidado quando entrar nessa terra que mana leite e mel, onde vocês vão encontrar casa que vocês não edificaram, vinha que vocês não plantaram, onde vocês vão desfrutar do bom e do melhor. Cuidado para vocês não esquecer o Senhor, o Deus de vocês. Tomem cuidado para que as bênçãos de Deus não roubem o coração de vocês do Deus de todas as bênçãos. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel depois que entrou na terra prometida. Eles exatamente caíram nesse ponto. Abraçaram as bênçãos de Deus e esqueceram o Deus das bênçãos. Quando nadaram de braçada naquilo tudo que Deus tinha trazido, na provisão superabundante de Deus, eles esqueceram do Senhor. Então o pedido de Agur é muito maravilhoso. Senhor, não me dá riqueza a tal ponto que passe da conta daquilo que é necessário, de tal maneira que eu me sinta tão autossuficiente, tão abastado, tão seguro, porque eu tenho emprego, eu tenho salário, eu tenho plano de saúde, eu tenho segurança, eu tenho tudo. Eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Esse é um grande engodo. Essa é uma grande ilusão que toma conta de muitos corações. Tomou conta do coração de Israel, do povo de Deus, quando entrou na terra prometida. E nós não somos diferentes, por isso esse pedido é muito sábio. E é muito importante para nós nesse tempo. Você está tendo pão de cada dia? Você está tendo pão de cada dia, mesmo na pandemia, mesmo na crise? Então, glória a Deus, porque é isso que nós devemos pedir: Senhor, o pão de cada dia não falte na nossa casa.
e nós não estamos em coração enlouquecido para sermos as pessoas mais ricas, mais poderosas, cheias de tudo. Não, nós queremos ter o necessário para que o tudo não nos roube do dono de todas as coisas, que é o Senhor. Isso é o mais importante. Não é as coisas que Deus nos dá, é o Deus que nos permite ter e desfrutar as muitas coisas que temos e que ainda viremos a ter. Então, olha que coisa extraordinária. E nós lembramos do povo de Israel no Antigo Testamento e lembramos da igreja de Laodiceia no Novo Testamento, no Apocalipse. Certo? Esta igreja fala para o Senhor: nós estamos ricos, abastados, não precisamos de nada. Era uma igreja cheia de opulência, autossuficiente, arrogante, prepotente, e igreja da qual Jesus estava do lado de fora e tinha que bater a porta. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor bate a porta da igreja de Laodiceia, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Era a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, cheia de tudo, não é? Mas Jesus diz: na minha ótica, na ótica do céu, na ótica do Cordeiro de Deus, do ressuscitado, do glorificado, você é pobre, miserável, cego e nu. É isso que Jesus, foi o vaticínio de Jesus sobre aquela igreja, que era rica, que era abastada, que não precisava de nada aos seus próprios olhos. Então o pedido de Agur contempla as realidades interiores e contempla as realidades exteriores. Ele diz: Senhor, não me dá nem a pobreza nem a riqueza. Riqueza para que eu não tendo demais, para que eu não tenha além da conta. E tendo além da conta, venha perguntar: quem é o Senhor? Eu não preciso de Deus, eu sou meu próprio Deus, eu me basto. Eu tenho para mim, não preciso de Deus. Então olha que coisa louca. E o Provérbios 27 diz: a alma farta pisa o favo de mel. É isso que acontece, pisa. Então, que Deus permita que nós tenhamos aquilo que é necessário, que Deus contemple sim as nossas necessidades, realidades exteriores, que não falte aquilo que é necessário, a saúde, o pão de cada dia, né? A bênção de um convívio saudável no lar, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né? O convívio entre irmãos em Cristo, né? Com respeito, com amor, com zelo, com cuidado, que o Senhor nos permita isso. E ele diz mais, né? Não me des a riqueza para que eu não venha esquecer quem é Deus, e não me deixe experimentar pobreza extrema, Senhor. Não deixe que os teus filhos tenham necessidade do que é básico, do que é pão, para que eu não corra o risco de querer roubar, de querer furtar, e fazendo isso eu venha envergonhar o nome do Senhor, fazendo isso eu venha profanar o nome do Senhor. Se a riqueza extrema pode me fazer negar o Senhor, a pobreza extrema pode me fazer blasfemar o nome do Senhor com a minha atitude. Então ele diz: Senhor, nem extremamente rico e nem extremamente pobre, mas que eu tenha o que é necessário para mim, que não me falte o que é necessário, para que eu também, sendo pobre ao extremo, não venha correr o risco de cometer uma loucura, de roubar, de tomar aquilo que não me pertence, né, para tentar matar uma necessidade, e assim possa envergonhar o nome do Senhor. E eu te peço, ó Deus, guarda-me de colocar o teu nome em risco de ser blasfemado, de ser envergonhado, de achincalharem com o nome do Senhor, não é? Deus puniu Davi, né, pelo seu pecado, porque ele disse assim a Davi: porque deste ocasião que os gentios, os pagãos, ou aqueles que não creem, blasfemassem do nome de Deus. Entende? Olha que coisa séria. Então é um pedido cheio de sabedoria. Nem um extremo e nem o outro, mas o equilíbrio do bom senso, daquilo que é necessário, do pão de cada dia. E nós sabemos que Deus cuida, Deus não deixa faltar. Nós chegamos até onde nós chegamos por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor, por causa do seu amor, por causa da sua provisão que é abundante, que é generosa, né? que nos surpreende em tantas situações. E como o apóstolo Paulo orou, né, pelos filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha que oração linda. Essa era a confiança do apóstolo Paulo em relação aos filipenses, né? Então, esse pedido de Agur é um pedido maravilhoso, é um pedido verdadeiramente sábio, porque primeiro busca pedir que Deus contemple as realidades e necessidades interiores,
mas que também Deus contemple as realidades e necessidades exteriores. Senhor, não deixa faltar. Em nome de Jesus, Pai. Não dê-nos nem riqueza extrema, nem pobreza extrema. Dá-nos o pão de cada dia. Em nome de Jesus e para a tua glória. Então, meus amados, nós pedimos a Deus que seja assim na sua casa, na sua família. A primeira pergunta é: você está tendo o pão de cada dia? Está tendo? Então bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar angustiado. Você não precisa se entregar ao pânico, ao medo, ao desespero. E muito menos à ingratidão, à murmuração, certo? E a qualquer atitude que não glorifica a Deus. Você está tendo o pão de cada dia? Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o pedido de Agur. Você tem roupa? Você está numa casa? Você está comendo? Você tem um trabalho? Bendito seja o nome do Senhor. Você provavelmente tem, porque está aqui. Tem internet na sua casa, né? Você tem um celular ou um notebook, provavelmente. Por isso que você está aqui. Então louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é necessário não está faltando na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Provavelmente você está com saúde, né? Bendito seja o nome do Senhor. Agora, se você tiver com necessidade, então nós vamos orar. Senhor, que essa necessidade seja suprida, que essas necessidades, realidades exteriores da vida do meu irmão, da minha irmã e dessa família sejam contempladas em nome de Jesus. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, a palavra diz que o Senhor dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A palavra diz que o Senhor nos deu o Filho, como nos dará com Ele juntamente todas as coisas que são necessárias e indispensáveis para a nossa vida. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor traga aquilo que é necessário, para que o meu irmão e a minha irmã não caiam em nenhuma tentação e o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado na vida dos teus filhos, de cada um daqueles que estão em necessidade nesse dia, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia! Eu termino repetindo, né, a oração de Paulo em sintonia com a oração de Agur, né? Agur pediu: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Contempla as necessidades e realidades interiores. Mas também não dá nem a pobreza e nem a riqueza, Senhor, né? Dá o pão de cada dia, para que eu não, tendo demais, não te negue, e tendo pouco, não roube e não blasfeme do nome do Senhor. E não ponha em vergonha o nome do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ora e diz: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É isso que nós cremos, é isso que nós confessamos. É assim que nós vamos caminhar para a glória do Senhor, em nome de Jesus.